Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 18 minutos. Sim, 8 e 18, estamos aqui de Curitiba, falando para o Brasil inteiro para mais uma edição do Evangelizar Informa, seu programa de informações, notícias e muita prestação de serviço, do jeitinho que o telespectador da TV Evangelizar gosta. É ou não é? Vamos juntos, gente, para mais de 1.300 cidades com o nosso sinal HD, o Brasil inteiro que nos acompanha também pelo sinal parabólica, e sem falar que estamos no Facebook. Hoje eu vou conversar com vocês quanto eu falei, né? Um monte de gente mandou mensagem: Ricardo, estou aqui. E eu? Mas hoje não. Hoje vai ser diferente, eu prometo. Vamos para as manchetes? O que vai ser notícia no programa de hoje? Nessa câmera para ficar mais bonito, para ficar no style. Taca-lhe pau! Campanha da Fraternidade 2022 leva o tema Fraternidade e Educação, onde durante todo o ano de 2022 será tratado sobre a diferença entre o ensinar com a educação que leva o amor. A esperança de um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. INSS anuncia a volta do atendimento sem pré-agendamento. Desde 2020, com o agravamento da pandemia, que todo tipo de agendamento estava restrito. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 3 de março, já está no ar. Vamos começar essa edição de hoje falando da campanha da Fraternidade? Vamos, afinal de contas, ontem a CNBB chamou toda a imprensa do Brasil inteiro para fazer o lançamento da campanha 2022. Acredito que na sua arquidiocese isso tenha acontecido também, com de repente lá aquele chamamento para a imprensa, e aí cada arcebispo de uma região, de uma prefeitura, acabou falando sobre essa campanha da fraternidade. Nós aqui em Curitiba temos a nossa arquidiocese, temos o nosso arcebispo, e o Sérgio Júnior foi lá acompanhar exatamente qual foi o tema, qual é a preocupação desse ano da CNBB. Vamos acompanhar? Que o Senhor Deus nos acompanhe nesse tempo de campanha da fraternidade. Que a luz do seu Espírito ilumine nossos pensamentos, nossas iniciativas, nossos diálogos, nossos anseios. Foi com a oração do arcebispo Dom José Antônio Peruso, junto aos representantes da igreja, que se deu início à campanha da Fraternidade 2022 em Curitiba. O objetivo geral esse ano é promover diálogos a partir da educação. Celebrada no período quaresmal, a campanha da Fraternidade de 2022 leva o tema Fraternidade e Educação, onde durante todo o ano de 2022 será tratado sobre a diferença entre o ensinar com a educação que leva o amor. Por que falar com sabedoria e ensinar com amor? Porque senão não é educação. É apenas ensino, seria apenas transmissão de conhecimentos. E olha, muitos educandos vão levar na sua memória, e talvez só aquela recordação de amor tenham, a da escola, porque as nossas famílias estão tão dilaceradas, de maneira que a sabedoria pronunciada, o amor transmitido é capaz de superar muitíssimas limitações. Dom Peruso ainda refletiu sobre a guerra que Rússia e Ucrânia estão travando e mais uma vez destacou a educação, que é um dos pilares da paz. Algumas imagens mostram, falo da guerra destes dias, mas muitas outras, de bênçãos aos tanques que bombardeariam o povo ucraniano. É o nome de Deus aí. É preciso uma reflexão. Alguém tem que começar em algum lugar. Mas felizmente há maravilhosas experiências de compreensão do que significa educar com inspirações humanizadoras, e se for por motivos de fé, também a educação pode se tornar uma espécie de altar, onde se oferece a Deus o melhor do que temos. E em Curitiba, durante todo o ano, a igreja pretende orientar a comunidade com palestras, seminários e atividades também para as crianças sobre o lema da campanha: Fala com sabedoria, ensina com amor.
Bom, e a partir de agora, acredito que na sua igreja, na sua comunidade, o seu padre, o seu arcebispo aí começará a tratar mais desse tema com as suas particularidades. Afinal de contas, né, gente, o Brasil é tão grande, é um país continental, aquele clichê antigo que a gente ouve, e essas particularidades devem ser tratadas ali em comunidade, tendo como base ali o tema dessa campanha da fraternidade. Vamos falar do tempo agora, gente? Choveu aí, tá chovendo. Ontem aqui em Curitiba, graças a Deus, uma chuvinha um pouquinho mais mansa, mais tranquila, deu uma atenuada no clima. Nesse momento agora nós estamos com uma temperatura na marca dos 18 graus, tá gostoso, uma barbaridade. E tem previsão para chuva hoje, para cá e para muito lugar do Brasil. Quer ver? Agência Clima Tempo no ar, taca-lhe pau. Nesta quinta-feira, as instabilidades aumentam sobre áreas do sul de Mato Grosso do Sul. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade e tem risco para temporais. O alerta de temporais também persiste sobre Santa Catarina, no Paraná, o que inclui a região da capital Curitiba, e sobre áreas do extremo sul do estado de São Paulo. No decorrer do dia, o sol predomina forte sobre todas as regiões paulistas e tem possibilidade de um novo recorde de calor na capital do estado de São Paulo. Dia marcado por muita nebulosidade sobre a faixa leste da Bahia e também sobre áreas do norte de Mato Grosso. A chuva pode vir com forte intensidade a qualquer momento do dia sobre os dois estados. Tem alerta de temporais isolados sobre áreas do sertão nordestino, mas o tempo vai seguir firme no oeste da Bahia e sobre áreas do sul do Piauí. Tempo firme também com bastante calor na cidade do Rio e em Vitória. As instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre áreas do Nordeste e Norte do Brasil. O dia vai ser marcado por sol, tempo abafado e condições para pancadas de chuva forte, que podem vir com moderada a forte intensidade, principalmente a partir da tarde. Nas demais áreas do Sudeste e também do Centro-Oeste do Brasil, pancadas típicas de verão no decorrer do dia. A máxima chega aos 37 graus no Rio de Janeiro, máxima de 32 graus em Porto Alegre. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% sobre áreas do estado gaúcho e máxima de 34 graus na capital, Cuiabá. O Evangelizar em Forma de Agora começa a falar do 8º dia de conflito, de guerra entre Ucrânia e também a Rússia. Imagens ao vivo aqui, aquela tela dividida em 4 partes. Lá no alto do seu canto esquerdo você vê Kharkov, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, com 1.400.000 habitantes, que foi bombardeada ontem mais uma vez. Temos imagens também de Kiev, Kharkov e também aqui é Kiev. Eu estou mostrando, aqui, ó. Aqui também é Kiev. Só lembrando, gente, que além de tudo isso, uma curiosidade que eu trago para vocês. Nesse momento a temperatura em Kiev está na marca dos menos 3 graus negativos. E é uma perspectiva do que aconteceu ontem, neve também. Isso são 5 horas a mais, agora nós estamos aqui com o horário de 8h26, 8, aqui ó, 13h25, horário agora lá da Ucrânia, de Kiev, a capital federal. Vamos atualizar todas essas informações? Afinal de contas, ontem o dia foi movimentado em função dessa guerra, em função também da pauta do que o Ocidente preparou para tentar colocar um fim a esse conflito que partiu da Rússia. Para isso, vamos direto lá para a Europa, vamos conversar com o nosso correspondente lá na Itália, o Jusinei Cardoso, que tem todas as informações. Ô Jusinei, bom dia! Você vai com calma aí, rapaz, que a gente tem bastante coisa para tratar. E eu queria começar contigo o seguinte, Kharkiv, que nem você fala, que né, a gente escreve Kharkov, mas se fala Kharkiv. Eu queria que você falasse, por exemplo, como foi que as tropas russas acabaram mantendo aquele ataque que começou anteontem, continuou ontem e agora de manhã nós já temos mais informações desses ataques que não cessaram, apesar de toda aquela negociação de paz prometida e que está acontecendo também na ONU. Vamos começar com esses bombardeios. Bom dia, Jusinei. Bom dia, Ricardo, bom dia a você, bom dia a todos. Kharkiv segue sendo bombardeada porque, como você mesmo falou na apresentação, é uma cidade estratégica, né, Ricardo? É uma das maiores cidades ucranianas e tem uma estrutura muito importante que, inclusive, ajuda o exército na organização. O que a gente viu ontem foi um aumento da ofensiva militar nas cidades que já estão ocupadas. Kharkiv foi apenas uma delas, né? Nós tivemos também novos bombardeios em Kharkov e eu destacaria no começo da manhã dessa quinta-feira, a tomada de Kherson, Ricardo. Kherson fica mais ao sul
da Ucrânia, é uma cidade de 250 mil pessoas, e o próprio prefeito da cidade, Igor Kolikaev, na manhã dessa quinta-feira, concedeu uma entrevista dizendo que a cidade realmente foi tomada pelo exército russo. Existia essa informação ontem, que ainda não era 100% confirmada, e hoje veio a confirmação. O prefeito disse, inclusive, que eles não tinham sequer armas, Ricardo, para combater o exército russo. Eles não foram agressivos em nenhum momento, tentaram apenas proteger a cidade. O saldo de mortes em Kherson pode chegar aí a 300 ucranianos entre civis e militares. E o prefeito disse, inclusive, que eles encontraram uma dificuldade tremenda para recolher e enterrar os corpos dos mortos, assim como para entregar também alimentos e medicamentos às vítimas. Kherson é uma cidade estratégica porque é uma cidade portuária e, segundo o próprio prefeito, teria ouvido dos russos que eles pretendem estabelecer ali uma administração militar. Tudo isso na sequência dessa ofensiva que acontece e que invade outras cidades ucranianas. Jusinei, uma dúvida com relação a essa cidade Kherson, que já foi tomada pelos russos. Essa cidade está localizada naquela região onde, inicialmente, antes dessa guerra estourar, foi considerada ali uma área independente, ou seja, uma região que tem uma identificação maior com os russos e que eles, os próprios moradores, falaram, não, nós não somos Ucrânia, nós somos russos. Essa região, Jusinei, não é nada a ver com isso? É próximo dessa região, é bem próximo da Crimeia. A gente está falando da parte baixa do mapa da Ucrânia. A gente está falando do sul da Ucrânia. Então, é realmente muito próximo dessa região. Foi por ali que as tropas russas tiveram acesso. Foi por ali que começou a invasão por essa área separatista. E por isso mesmo, Kherson acabou não tendo estrutura para conseguir combater essa entrada tão veemente do exército russo. Ô, Jusinei, ontem, enfim, terminou aquela Assembleia Extraordinária da ONU, depois de 3 dias de discussões a respeito desse conflito entre Ucrânia e também a Rússia. E o que ficou decidido, Jusinei? O que ficou decidido era aquilo que já era esperado, né, Ricardo? A grande parte das nações que fazem parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, votaram favoravelmente a uma condenação da Rússia. Dos 193 países que compõem a ONU, 141, incluindo o Brasil, votaram favoravelmente a essa resolução que condena a invasão russa em território ucraniano. A gente destaca aí que houve apenas 5 votos contrários. E eu digo aqui para você quais foram os países que votaram contrariamente. Belarus, que é um parceiro russo já declarado. Tivemos aí também o voto contrário da Coreia do Norte, Eritreia, que é um pequeno país da África Oriental, Síria e a própria Rússia, que evidentemente não votaria contra si mesma. O que eu destacaria entre as 35 abstenções, Ricardo, foi a China. A gente conversou a respeito da China ontem aqui ao vivo. Existia uma expectativa de que a China se posicionasse de maneira diferente em função daquele telefonema que aconteceu entre os ministros de Relações Exteriores da China e da Ucrânia, mas o que aconteceu no final foi que a China manteve a sua posição inicial de imparcialidade, porque a gente sabe que ela tem muito a perder, né, Ricardo? Pendendo para qualquer um dos lados, a China perderia. Uma porque é o maior parceiro comercial da Ucrânia e, de outro lado, porque busca fortalecer esses laços militares e estratégicos com Moscou num alinhamento claro contra os Estados Unidos. Hoje o Jusinei tem expectativa também de uma outra reunião, outro encontro, de novo lá na Bielorrússia, um país que faz fronteira ali com a Ucrânia ao norte, envolvendo representantes da Ucrânia e da Rússia. Aí, novamente, a gente fica naquela expectativa do cessar-fogo, porque essa reunião era para acontecer ontem, né? E não aconteceu. Já temos informações a respeito disso? Olha, essa reunião foi adiada de ontem para hoje, Ricardo, segundo fontes russas, para permitir que a comitiva ucraniana chegasse a essa localidade. Uma agência russa notificou ontem que esse encontro inicialmente aconteceria na cidade de Belokeskavia, que fica na região de Brest, próximo à Polônia, mas logo depois o próprio governo russo, os negociadores russos desmentiram essa informação, disseram que o local ainda não havia sido escolhido, mas que sim, aconteceria hoje, diante da possibilidade de que o corpo diplomático ucraniano pudesse chegar a essa cidade. A expectativa que a gente tem, Ricardo, é de que estaria sob a mesa de discussões nesse momento um possível cessar-fogo. E a gente busca uma manifestação, uma fala do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que disse o seguinte: temos que acabar com essa guerra que está em território
ucraniano. Então, me parece que existe aí, inclusive, um esforço no sentido de estabelecer uma conversa um pouco mais clara para que haja esse cessar-fogo e que essa negociação tenha um bom fim. Outro sinal disso é que as tropas que estão se aproximando de Kiev estão se aproximando muito lentamente. A gente falou a respeito disso ontem. Eles estavam a cerca de 30 quilômetros de Kiev, poderiam já ter avançado mais, mas de alguma forma a gente percebe uma desaceleração. Talvez por essa tentativa de negociação, esperamos que seja assim. Para encerrar, Jusinei, você tem informações sobre o número, ou a estimativa do número de refugiados? Porque ontem nós estávamos falando de números oficiais que se aproximavam de 400 mil pessoas que fugiram de suas casas, de suas cidades por causa da guerra. Tem alguma atualização com relação a esses números? Temos uma atualização. A Agência da ONU para os Refugiados, Ricardo, já comunicou que mais de 1 milhão de pessoas deixaram o território ucraniano. Nós estamos falando de cidadãos ucranianos e de pessoas de outras nacionalidades que viviam na Ucrânia. E essa contagem já equivale a 2% da população da Ucrânia. É um dos maiores momentos de transição de pessoas dentro da Europa no atual século, buscando refúgio em outras localidades. A Polônia foi um dos países que mais espaço abriram para esses refugiados. Papa Francisco, na audiência geral de ontem, inclusive, fez um agradecimento direcionado ao povo polonês, dizendo que eles abriram não só o coração, mas as portas de casa para receber essas pessoas que tanto estão precisando de ajuda. A agência da ONU estima que essa migração, Ricardo, possa alcançar cerca de 4 milhões de pessoas. Ou seja, todo esse processo de deixada, de abandono do país e busca por um outro país onde eles possam estar mais tranquilos nesse momento, ainda pode ter uma elevação bastante grande e significativa. Boa, Jusinei, valeu, obrigado pelas informações. Eu sei que você está de plantão, qualquer novidade você volta aqui. Uma curiosidade, qual a temperatura agora em Roma? A temperatura agora em Roma está na casa dos 10, 11 graus. A gente está numa situação muito mais confortável que a população da Ucrânia. Como você falou, a temperatura lá já abaixo de zero tem uma variação nesse sentido. E é um problema, viu, Ricardo? Porque entre os bombardeios, por exemplo, várias estruturas que abastecem a cidade, algumas das principais cidades foram danificadas. Isso acaba prejudicando o processo de aquecimento das casas, a chegada de água, principalmente água quente, e deixa a população ainda mais suscetível a esse momento. Bem lembrado, bem lembrado. Nós vimos mesmo uma imagem de uma estação que serve ali para uma central de aquecimento a gás para a população de Kiev que foi bombardeada. E a expectativa era de que as pessoas ficassem sem aquele aquecimento nessa madrugada, com temperatura de agora, nesse momento, menos 5 graus. Jusinei, muito obrigado pela sua participação. Rapaz, qualquer coisa você volta, tá bom? Valeu, obrigado pela participação. Jusinei Cardoso, gente, nosso correspondente na Europa, trazendo informações a respeito desse conflito, 8º dia de guerra e a expectativa de um cessar-fogo nesse acordo que está acontecendo lá na Bielorrússia, ou Belarus também, como é conhecido atualmente. E me chamou a atenção esse número de refugiados, 1 milhão de pessoas que já saíram da Ucrânia. Eu fico pensando, aqui no sul do país, gente, nós só temos 2 cidades com população acima de 1 milhão de habitantes, que é Porto Alegre, 1.700.000, e Curitiba com 1.800.000. Depois, a terceira maior cidade do sul do país é Joinville e Londrina, com 600.000 habitantes. Então, 1 milhão de habitantes, você pega a Londrina inteira, você pega um tantinho aqui de, talvez, Foz do Iguaçu. Você pega Foz do Iguaçu, pega a Londrina e tira todo esse povo de casa, você vai chegar a esse 1 milhão de habitantes. Impressionante esse número absurdo de deslocamento. Mas ainda falando da guerra, só que as repercussões, nós aqui, numa situação extremamente confortável, eu diria, estamos longe disso tudo, mas sofremos consequências. E aí você pergunta, tá, Ricardo, como é que funciona essa negociação com a Rússia? Essas tais sanções econômicas que o Ocidente emplacou em cima da Rússia, isso vai trazer consequência econômica para nós brasileiros? Nós preparamos uma reportagem a respeito desse assunto, bem explicadinha, com base em informações oficiais do que pode acontecer para nós e quais são as consequências no momento. Acompanhe. As sanções anunciadas por países da OTAN contra a Rússia já começaram a vigorar. São medidas que irão atingir economicamente a relação entre esses países. Já quanto à relação com o Brasil, o governo federal, de forma oficial, não se pronunciou sobre esse eventual impacto. Mas que tipo de comércio o Brasil faz com a Rússia? Segundo dados do próprio governo, são compras e vendas pontuais. A Rússia é o 6º maior comprador de produtos brasileiros, mas longe, muito longe
do nosso maior parceiro, que é a China. Enquanto a China compra do Brasil produtos e mercadorias que atingiram um valor de 47 bilhões de dólares ano passado, com a Rússia, esse negócio foi de 6 bilhões de dólares, apenas 12% do correspondente à China. Mas o que a Rússia tanto compra do Brasil? Segundo o governo, amendoim. Sim, 40% do que o nosso país vende para eles é amendoim in natura. Não é torrado não, nem descascado. Já é sabido que o Brasil é dependente do adubo e do fertilizante produzido na Rússia. 30% do utilizado no nosso agronegócio vem de lá. Na balança comercial, esse número fica ainda mais alto. De tudo que o Brasil compra da Rússia, 60% corresponde a adubo e fertilizante. Mas o Brasil não é considerado um parceiro comercial importante para a Rússia, não. É apenas o número 36 na lista de importadores de produtos russos. E eu estava fazendo uma busca rápida a respeito disso. Os estados brasileiros maiores produtores de amendoim: Sergipe, Paraíba e o estado da Bahia também. Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho? Vamos! E na volta nós vamos atualizar as informações a respeito, por exemplo, do SISU. Depois, é para a piazada que está nos assistindo, tá bom? Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta às 8 horas e 42 minutos já. Como passou rápido o primeiro bloco, minhas armas do purgatório. Senhor Benedito, um abraço pro senhor. Tá falando que tá acompanhando Evangelizar em Forma tomando um chimarrão. Tá bom hoje, né? Chimarrãozão, pra quem gosta, beleza. Dona Fátima tá com a gente também, a Dona Maria Piedade e a Jocélia tá que nem eu. Ela prefere o cafezinho, tá com um cafezinho quente. Beijão, Dona Jocélia. A Cidinha também tá com a gente, a Fátima Batista. E a Cidinha fala o seguinte, ó... Jucinei Cardoso é um correspondente top, hein? Se expressa muito bem. Gostou, Cidinha? Evangelizar em Forma, ó, é top, é top. Fazemos tudo aqui, ó. O melhor que a gente pode para trazer aquela informação, aquela notícia do jeitinho que vocês gostam, tá bom? Falando nisso, eu falei antes do intervalo comercial que nós iríamos falar agora do SISU, né? Que SISU, Ricardo? É FIES. Aquele fundo de financiamento estudantil, bolsa de estudo. É que na minha época não tinha nada disso e eu sempre, ainda hoje, eu confundo com essas terminologias. Mas na da época, ela é nova. Ela pegou essa fase de SISU, FIES, sabe tudo. Bom dia, Dona Vanessa. Bom dia, viu, Gisele? Por falar em tempo, no meu tempo, o FIES era crédito educativo. E eu estudei com crédito educativo, viu? E não tinha ProUni, não tinha, não. Tinha vestibular e pronto. Eu não sei, mas eu acho que era mais tenho certeza que era bem mais difícil você entrar numa faculdade. Era mais complicado. Sem falar que você não tinha tanta universidade, tanta faculdade como tem hoje. Exatamente. Ave Maria, vai. Mas vamos lá com informação, olha só, cerca de 1 milhão de estudantes já podem renegociar as dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, a partir do dia 7 de março. Segundo o Ministério da Educação, o total de inadimplentes, ou seja, com mais de 90 dias de atraso no pagamento, alcança 51,7% dos estudantes com financiamento e soma 9 bilhões de reais em prestações não pagas. Para os estudantes que possuem dívidas com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor, isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes. Para a inadimplência de mais de 360 dias, o desconto chega a 86,5% no saldo devedor. Caso o estudante seja inscrito no CadÚnico ou beneficiário do auxílio emergencial, o desconto será de 92%. O saldo dessa dívida poderá ser parcelado em até 10 vezes. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os agentes financeiros do FIES, eles que são responsáveis pela renegociação das dívidas. Para ter o nome retirado dos cadastros restritivos de crédito, os beneficiários deverão pagar o valor da entrada no ato da renegociação, correspondente à primeira parcela.
O valor mínimo da prestação é de R$ 200. A operação poderá ser realizada integralmente nos canais de atendimento disponibilizados pelos agentes financeiros. É a oportunidade para que esses estudantes quitem suas dívidas. E muita gente acabou ficando inadimplente mesmo por conta dessa pandemia, não é, Vilches? E leva essa dívida por um bom período depois de formado. A gente tem informação que tem muitas famílias aí fazendo as continhas para tentar manter em dia esse tipo de pagamento aí. Valeu, Vanessa, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Deixa eu dar um alô bem rapidinho para a Maria Aparecida, que está com a gente. A Maria Goretti falou assim, parabéns pelo informativo. Boa, Maria Goretti. Também aqui a Cida Silva, está falando de Apucarana, aqui no Paranazão, e fala o seguinte, adoro o jornal. Boa, Cida, valeu, obrigado pela participação também. A Fátima Duarte também chegando aqui, ó. É bom escutar a TV Evangelizar, o jornal é top. Valeu, dona Fátima Duarte. Agora é o seguinte, ó, informação importante ligada ao INSS, que ó, há tempão aí que não tem mais aquele atendimento presencial daquela demanda espontânea, né? Do tipo assim, pô, agora eu vou lá no INSS para ser atendido. Não, você sabe, desde lá de 2020 que está vigorando aquele processo do pré-agendamento, né? Só que agora é o seguinte, o governo anunciou uma data específica para acabar com essa história de pré-agendamento. Vai ser atendido quem for direto a um postinho. Nossa, Ricardo, quando começa isso? Presta atenção no que a Patrícia tem para contar para a gente aí. Bom dia, Patrícia. Oi, Vilches, bom dia a todos. Demorou, mas enfim o INSS anunciou a retomada do atendimento presencial sem a necessidade do pré-agendamento. Desde 2020, com o agravamento da pandemia, que todo tipo de agendamento estava restrito. Canais de comunicação foram criados para fazer um pente fino e liberar cotas de atendimento por dia. O aplicativo Meu INSS foi o mais procurado, mas o pré-agendamento de data para atendimento também funcionava no telefone 135. O Ministério da Previdência baixou uma portaria nesta semana que define a volta do atendimento normal. Esse atendimento normal quer dizer presencial e sem a necessidade de fazer o pré-agendamento com dias, semanas de antecedência. Mas calma, só a portaria foi publicada até agora. O prazo para essa volta à normalidade vai demorar um pouquinho mais. Será a partir do mês de abril. É o prazo que todas as agências do INSS terão para se adaptar à nova realidade de distanciamento social. Esse prazo vai servir também para que os atendimentos já marcados sejam colocados em dia, para que as novas demandas sejam analisadas de forma menos demoradas. Então, o jeito é esperar para aos poucos voltar a essa chamada normalidade, se assim podemos dizer. Vilches? Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações. Gente, e tem demanda de serviço, hein? A última vez que nós noticiávamos aqui informações relacionadas aos requerimentos no INSS, a fila estava em 1.700.000 pedidos. 1.700.000 pessoas aguardando uma resposta para saber se vai se aposentar, que tipo de documento falta para conseguir um BPC, por exemplo. 1.700.000 pessoas. Vamos acompanhar para lembrar todo mundo dessas datas também, tá bom? Vamos falar agora de empreendedorismo. Quinta-feira, gente, quinta-feira é dia do João Tozinho. Hoje ele veio, ou se veio. Tá aí com a gente. Vem, João, bom dia. Bom, gente, a gente está falando muito dessa questão de oscilar entre o meio físico, o meio digital, como que a gente pode expandir as nossas vendas aproveitando disso. Inclusive, alguns programas atrás a gente falou que as ferramentas para transformar o nosso negócio em algo digital, elas são super acessíveis. O primeiro ponto é perceber em que momento do dia você vai dar atenção para os seus canais digitais, seja ele WhatsApp, site, página no Instagram, página no Facebook, não importa, mas de que forma, em que momento do dia você vai dar atenção para esses canais e em que momento do dia você vai dar atenção para o seu mundo físico. Até que os dois começam a ter tanta demanda que você precisa de alguém para te ajudar com um dos dois, seja no físico, seja no digital. E aí sempre o caminho é procurar alguém que seja especializado nisso. Mas no começo, quando a gente está testando, é muito importante vocês terem a consciência, né, e ter muito isso em mente, que você não precisa contratar uma ferramenta extremamente cara para dizer que a sua empresa está no mundo digital. Você pode simplesmente fazer um cartão
cardápio, né? Fazer um documento que você pode enviar pelo WhatsApp que consta os produtos que você vende, qual que é o preço, qual que é o prazo de entrega, coisas do gênero, e criar uma lista de clientes, né? Os clientes que já fizeram negócio com você, que já negociaram de alguma forma, já contrataram um serviço ou já compraram um produto, fazer um cadastro desses clientes, manter isso sempre atualizado para que esses clientes possam receber notícias do teu negócio o tempo inteiro. E por que não fazer a contratação pelo WhatsApp? Óbvio, existem ferramentas que você pode construir uma loja online sem ter nenhum tipo de custo, e isso pode agregar ainda mais. E aí você tem uma vitrine ainda mais profissional e gera uma impressão muito melhor para o seu cliente, e cada vez é mais fácil fazer isso. Com um smartphone, com um telefone que tem uma câmera ali e que possa baixar alguns aplicativos, você já consegue digitalizar o seu negócio gastando muito pouco ou quase nada, né? Ou efetivamente de graça. Então vamos assumir um compromisso para 2022? Vamos levar em consideração essa questão de que é possível se organizar e é possível fazer essas questões que são simples, e eu estou prometendo para vocês que elas são simples de fazer, e vamos aos pouquinhos pisar nesse mundo digital e verificar como isso vai trazer melhores resultados para os nossos negócios? Eu conto com o comprometimento de vocês, a gente se encontra na próxima semana, um grande abraço e bora empreender! Valeu, João, obrigado pela participação. Deixa eu lembrar, viu, gente? Se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês queiram que o João Tozin explique um pouquinho melhor, dê aquela detalhada, pode mandar recado aqui pelo Facebook mesmo, tá bom? Eu acompanho as mensagens, a nossa produção acompanha também, e aí a gente anota o teu pedido e fala: João, tem aqui o fulano que pediu para você falar tal coisa, tá bom? Ó, falando nisso, falando em Facebook, deixa eu mandar um beijão aqui para a dona Ângela, que está lá em Criciúma, Santa Catarina, e está nos assistindo com a filhinha dela, a Maria Heloísa, de 4 aninhos, as duas lá no sofazinho, debaixo das cobertas. Tá friozinho? Não tá friozinho para isso, né? Mas tá lá no sofazinho assistindo Evangelizar em Forma. Beijão, dona Ângela. A Maria Heloísa também. Beijão para vocês. Obrigado pelo recadinho, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Intervalo comercial rapidinho, porque na volta nós temos que tratar de mudanças nas regras de isenção de tarifa do transporte público lá em Porto Alegre. Atenção, aposentado gaúcho. Espera aí que eu já falo contigo, tá? Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta, faltando 5 minutinhos para as 9 da manhã, já! Mas tem notícia para dar ainda, ou se tem. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil? Vamos! O Informa na Cidade começa com notícia lá de Porto Alegre. Informação importante para aposentado que usa ônibus. Acompanhe aí. Entrou em vigor em Porto Alegre a lei municipal que altera o limite de idade para isenção de tarifa no transporte coletivo da cidade. A partir de agora, somente os idosos acima de 65 anos terão esse direito. As regras para isenção caíram de 14 para 7. A página do ProUni na internet já traz a lista dos estudantes aprovados com bolsas de estudo para faculdades particulares. Só para as bolsas integrais são 180 mil vagas. O Ministério da Educação informou que uma segunda chamada será divulgada no próximo dia 21 de março. O barco hotel afundado em outubro do ano passado finalmente foi tirado do rio Paraguai, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O Carcará afundou durante um temporal e 7 turistas, todos pescadores, acabaram morrendo. Um catarinense se tornou o principal bailarino da Companhia de Nova York, dos Estados Unidos. Giovanni, de 28 anos, começou a dançar na escola Bolshoi de Joinville e se tornou o primeiro brasileiro a conseguir esse feito num dos principais grupos de dança do mundo. E o que é isso? Educação, o tema da CNBB, gente. Ou vocês imaginam que é fácil para um rapaz do interior do Brasil, que nós estamos falando de Santa Catarina, Joinville, ter essa oportunidade de falar idiomas diferentes, essa oportunidade de conhecer a dança que envolve uma cultura muito alta. Nós não temos noção no nosso dia a dia de como a cultura que envolve a dança, os movimentos, o histórico da dança, ela acrescenta para uma pessoa. E o que oportunizou isso?
a tal da educação, desde a implantação de uma escola de dança lá em Joinville, que mudou a vida de um monte de gente de Santa Catarina, aqui do Sul e do Brasil inteiro. Olha, tira o chapéu para esse tipo de gente. Ô, Mônica, não esqueci de você, não. Vem falar de saúde, mulher. Eu achei que você estava esquecendo de mim. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia para você que nos acompanha. Vamos falar de emagrecimento natural. Sempre quando você pensa que precisa começar a emagrecer, já vem aquele pesadelo, você acha uma missão impossível, já pensa que vai ter que levar marmita para tudo quanto é lado, vai ter que passar horas na academia, vai se privar de tudo que gosta, dá até preguiça, né? Só de ouvir. Não é nada disso, eu tô aqui para te provar que você pode emagrecer rápido e com saúde e com toda disposição, com toda energia. Quer saber como? Então acompanhe aí o depoimento da Audrey, que é de São José dos Pinhais. Olha só que exemplo legal. Há 3 anos atrás, tomei um ActiNutri e de 74 quilos eu fui para 67. Mas eu resolvi eliminar mais e voltei a tomar o ActiNutri. E hoje estou apenas com 55 quilos, do manequim 48 para o 38. Estou mais feliz, mais animada, com mais energia para brincar com meus filhos e muito mais bonita. Então eu uso e recomendo o melhor emagrecedor do Brasil, o ActiNutri. Tá vendo? Ela tá mais feliz, com mais disposição para brincar com os filhos, para curtir o casamento. E você também pode eliminar todo esse excesso de peso que está te incomodando. Ligue agora no 0800 000 3474. Você vai levar o seu kit com o ActiNutri com bastante desconto e ainda eu vou mandar para você o potencializador, para você emagrecer rapidinho, eliminar todo esse excesso de peso. Basta 2 cápsulas antes do almoço, 2 antes do jantar com 2 copos de água. Pronto, você já vai começar a sentir diferença. Não perca tempo, começa agora. Mudar de vida no 0800 000 3474. Tá fácil para emagrecer, Ricardo? Tô avisando, tem que emagrecer rapidinho. Moleza, e não esquece de dizer que você viu aqui no Evangelizar Informa para ter acesso a esses descontão. É isso, né? Pra ficar magrinho como você. Ei, coisa boa! Tô lá. Valeu, Mônica. Obrigado pela participação, gente. obrigado pelo recadinho. Até. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Quem está nos acompanhando desde o início viu que o Jucinei trouxe informações lá da Ucrânia pra gente, dizendo que uma cidade chamada Kherson, que fica bem ao sul do país e que é uma cidade portuária, tinha sido bombardeada e que a Rússia estava anunciando que tomou essa cidade. Essas são algumas das imagens que nós recuperamos de lá também. A informação oficial que o Jucinei acabou de mandar para a gente é o seguinte: olha, o próprio governo ucraniano confirmou que, de fato, essa cidade foi tomada pelos russos e que, a partir de agora, quem comanda, quem dá as ordens por lá é um governo provisório alinhado ao governo lá de Moscou, ao Putin. Então é a primeira cidade oficialmente tomada pelos russos lá na Ucrânia. Tem aproximadamente 400 mil habitantes e é uma cidade portuária. Bastante movimentação de comércio através dos mares nessa cidade. Deu, gente, 9 horas. Dá tempo de eu falar rapidinho aqui? Mais um tchau sim, rapidinho, porque eu falei, eu prometi que eu não ia deixar ninguém na mão hoje no Facebook e eu vou cumprir o que eu falei. Aqui, ó, seu Altamiro, a Sandra Aparecida, também a Ana Rosa e a Zelina falando o seguinte, ó. Bom dia, Ricardo, tô passando para dizer que mesmo não dando para o digital, mandando algo para vocês, estou na sua cola. Tá falando de Vila Velha no Espírito Santo. Boa. Beijão, Zelina. Obrigado pelo recadinho. A Ângela Iglesias, a Maria Fernandes do Rio de Janeiro, do Pedra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba. E também a Elizabeth, está falando de Criciúma também. Beijão, gente. E a Tayane, que chegou agora também. Beijão, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. O Evangelizar Informa termina agora, pontualmente às 9 horas, para te entregar rapidinho aqui o programa Com a Palavra. É coladinho. Sai daí não, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Fui!